Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Mateus 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, ele percorria por várias cidades, andava de cidade em cidade, pregando o evangelho, levando a palavra, levando a salvação e curando enfermos, curando doenças. E o grau de importância que o Senhor Jesus percebia nisso era para os testemunhos, porque na nossa vida, quando a gente testemunha o que o Senhor fez na nossa vida, a gente aumenta a nossa fé e a gente aumenta também a fé de quem nos cerca. Eu vou contar para vocês hoje um testemunho muito lindo da minha filha. Quando ela tinha 5 anos, um dia a gente estava numa piscina e eu observei no corpo dela várias manchas roxas, perna, braço, nas costas. E aí eu fui ao pediatra e falei com o pediatra que ela estava com muitas manchas roxas. E a princípio ele disse para mim, não, criança bate o tempo todo. Só que eu fiquei muito incomodada das manchas nas costas. Porque criança bate, mas nas costas, ninguém fica caindo com as costas no chão ou batendo as costas de qualquer jeito. E aí eu insisti, eu falei, não, doutora, eu gostaria muito que você pedisse uns exames para mim ficar despreocupada. Foi, colheu o sangue, fizemos os exames, estava marcado para pegar o resultado dos exames numa terça-feira, quando foi na segunda-feira meu telefone tocou. A moça do laboratório me perguntando se eu era responsável pela Ana Júlia e eu respondi que sim. E ela me perguntou se a Ana Júlia fazia quimioterapia. Eu fiquei desesperada, minha perna ficou bamba e eu sentei no sofá porque minha perna não sustentou. E eu disse para ela, não, minha filha não faz quimioterapia. E aí ela me perguntou assim, ela é doente? Eu falei, não, ela não é doente. Ela estava com umas manchas roxas no corpo. E eu pedi o médico para fazer uns exames e aí eu tô aguardando o resultado. Ela virou e falou assim, olha, eu preciso que você venha aqui para pegar o resultado dela com urgência e levar para o médico. A sua filha tá com uma baixa de plaquetas. E aí a gente faz a coisa péssima que todo mundo faz, que é ir no Google. E eu tremia muito e eu joguei no Google, baixa de plaqueta e mancha roxa no corpo. Qual que foi a primeira doença que apareceu? Isso que vocês estão pensando mesmo. Câncer. Foi o que eu pensei. Falei, meu Deus, minha filha tá com câncer. Ela tá com câncer no sangue. Mancha roxa e baixa de plaqueta. Meu mundo caiu. Eu liguei pro pai dela desesperada e assim, eu não tinha certeza de nada, mas a gente deixa a nossa fé ficar tão abalada e eu falei, vem pra casa, a Júlia tá com câncer. E ele desesperado passou na casa da minha mãe, pegou minha mãe e foi pra casa correndo. Chegando em casa eu só chorava e nesse dia a Ana Júlia estava com febre, prostradinha, deitada na cama e aí passava 1000 coisas na minha cabeça. Minha mãe pegou o telefone, eu não tinha condição de ligar para o médico, de tão nervosa que eu estava, ligou para ele, relatou para ele o que tinha acontecido e ele falou que era para ir 1h, às 13 horas no consultório dele para ele poder dar uma olhada. Isso eram tipo 9 horas da manhã. Foram as piores horas da minha vida até eu conseguir conversar com o médico. Quando a gente chegou lá no médico, aí que ele olhou o resultado das outras partes do exame, ele detectou que não era leucemia, mas que ela estava com uma doença que chama púrpura trombocitopênica idiopática. Ela teve uma infecção muito forte e essa infecção fez com que as defesas dela ficassem fortes para combater a infecção, mas elas ficaram confusas e combateram as plaquetas também. Então ela teve uma baixa de plaqueta. O ser humano normal tem entre 150 mil plaquetas e 450 mil. A Ana Júlia tinha 23 mil plaquetas. O médico foi categórico em falar comigo, olha, o que faz o sangue coagular quando precisa são as plaquetas são responsáveis por defesas e eu preciso que você tome muito cuidado com ela. Ela não pode correr, ela não pode cair, ela não pode se cortar, porque se ela estiver longe do hospital, o sangramento não para. Imagina a minha cabeça, uma menina de 5 anos, e você vai falar para uma criança de 5 anos que ela não pode correr? Você vai falar para uma criança de 5 anos que ela tem que ficar mais restrita? Foi os piores 6 meses da minha vida,
a gente acompanhando para tirar sangue nela. Ela tinha pavor, a gente ia pro laboratório, era um horror, gastava 3 pessoas para segurar, ela tinha que tirar sangue uma vez por semana para controlar. E aí, no meio disso, eu era recém-convertida. Eu tinha aceitado Jesus tinha pouco tempo. E aí eu não queria fazer nada, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ir em festa, eu tinha medo de viajar, eu tinha medo de tudo. E aí o pai dela falou, não, olha, a gente precisa viajar, a gente precisa fazer alguma coisa, já tem meses que a gente está nessa loucura. E aí ele me disse, ele falou, olha, vamos para Caldas Novas? Gente, eu entrei no Google, olhei nas cidades que a gente ia passar de carro, todas as cidades que tinha hospital, eu realmente estava com muito medo de fazer qualquer tipo de coisa. Mas também eu precisava sair, fazer alguma coisa, eu não podia viver naquela neura toda. E aí o que a gente fez? A gente marcou essa viagem para Caldas Novas, mas aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou fazer o exame, mesmo que não chegou na época, porque aí a gente começou já a fazer de 15 em 15 dias, eu falei, mesmo que tá na época, mas eu vou fazer o exame dela para eu ver. E aí eu marquei o exame, mas antes dela fazer, aliás, antes dela fazer o exame, a minha prima me disse que tinha um culto de cura e libertação e que ela gostaria muito que a gente fosse, que levasse a Ana Júlia, que esse pastor era uma bênção. E assim nós fizemos, nós fomos na Igreja Batista lá da Lagoinha, Batista de Getsemane, gente, desculpa, lá no Dona Clara, que é um bairro aqui próximo da minha casa, e aí fomos nesse culto de cura e libertação. O pastor pregou e no final ele falou assim que se alguém quisesse oração, que era para ir lá na frente. E assim nós fizemos. Foi várias pessoas lá na frente e de tão cheio, o que aconteceu? A gente ficou no corredor, a gente ficou longe do altar. Porém, esse pastor, lá em cima do altar, ele começou a oração de cura. Ele atravessou todas as pessoas e foi direto na minha filha. Colocou a mão na testa dela e começou a orar, pedindo cura. E ele não sabia de nada, ele não sabia que ela estava doente. A gente nem conhecia ele, a gente foi num culto de cura e libertação. E ele orou muito, muito mesmo sobre ela. E depois ele orou para outras pessoas, mas a primeira pessoa que ele orou foi para ela. Ok, chegou o dia do exame, fiz o exame. Quando eu fui pegar o resultado do exame dela para que eu fosse viajar, minha filha tinha 148 mil plaquetas. Um verdadeiro salto, porque ela teve 23 mil, 33 mil, 37 mil, mas ficava naquilo, e ela tinha saltado para 148 mil. Então eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus curou a minha filha, através da vida daquele pastor, através da oração de cura que ele ministrou sobre a vida dela. E o Senhor Jesus, ele continua curando, ele é dono da nossa vida, ele continua curando, basta que a gente creia. Porque quando a gente foi no culto, a gente foi com o nosso coração aberto. Então eu convido você hoje para estar com o seu coração aberto. Se você está enfrentando alguma enfermidade ou se alguém da sua família está enfrentando, só creia que o Senhor Jesus ele pode curar. Ele é especialista, ele quer curar, ele quer te proporcionar. Ele quer que a gente aprenda o evangelho, ele quer nos discipular, mas ele quer principalmente nos abençoar. Então eu gostaria hoje de fazer uma breve oração para você que está enfermo ou que está com algum parente enfermo. Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que visite agora essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Vá nos hospitais, vá em clínicas, vá em casas. Senhor, alcance pessoas que estão enfermas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Só o Senhor é capaz, Pai. Só o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade. Eu clamo ao Senhor neste momento, Pai, que essa pessoa que estiver passando por qualquer tipo de enfermidade, Senhor, dá ela coragem para fazer o tratamento da melhor forma. Mas eu creio no poder da cura. Eu creio que o Senhor fez ontem, que o Senhor faz hoje e que o Senhor vai continuar fazendo para sempre. E que o Senhor toque, Senhor, nessa pessoa, da cabeça até os pés. Deus vai tirando toda enfermidade, vai limpando tudo, Senhor. Vai transformando o corpo das pessoas. Se tem alguma enfermidade, Senhor, vá curando, vá tirando. Oh Deus, tira a dor das pessoas, Senhor. Oh Deus, vai curando a pele, Senhor. Vai curando órgãos, meu Deus e meu Pai. Oh Senhor, se tem alguém, Pai, que esteja com crise de ansiedade. Oh Senhor, se tiver alguém, Pai, nesse momento, que tiver com depressão,
Meu Deus, meu Pai, com câncer, com diabetes, Senhor, visita qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade, Senhor. Leva a cura para essas pessoas, leva o alívio das dores. Senhor, eu clamo ao Senhor e confio que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Receba essa oração, receba a sua cura, creia na sua cura. Nunca duvide que o Senhor pode te curar. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor para a nossa vida. Receba a cura, tenha fé, só creia que o Senhor Jesus, que curou a minha filha, é capaz de curar também a sua enfermidade. Fiquem com Deus. Um forte abraço.